demissão do ministro Sérgio Moro pegou todo mundo de uma forma perplexa e complexa também, né? Assim como todos, eu também fiquei boquiaberto. Tanto é que eu gravei um vídeo antes do pronunciamento de Jair Bolsonaro, que eu estava na dúvida, fiquei muito preocupado pela atitude do presidente Jair Bolsonaro, né? Que até então nós sabemos que ele tem feito algumas alianças para poder fortalecer o governo e ter os seus projetos votados tanto na Câmara dos Deputados e no Senado. Infelizmente nós sabemos que esse é o jogo político e quero eu, como gravei no vídeo, que ele não tenha a mesma atitude de Lula e não faça o mesmo erro, não cometa o mesmo erro que Lula cometeu. Porque Lula, ele, entre aspas, bancou muitos políticos do PMDB, que para mim são todos bandidos. Além do PMDB, tem os do PSDB, do PDT e do DEM, né, que é os democratas, que são bandidos também. Tanto é que tá aí o seu Rodrigo Maia e David Alcolumbre, que tem tentado tirar Bolsonaro. Então, que Bolsonaro não cometesse o mesmo erro que o Lula cometeu. Tanto é que quem impeachmentou a Dilma foi os que foram bancados por Lula. O próprio vice da Dilma, né, que era do PMDB, o Michel Temer. Só que, quando Bolsonaro ele deu pronunciamento em rede nacional, e nunca tivemos um presidente tão verdadeiro e corajoso a ponto de falar a língua do povo. Não esses discursos medonhos, esses discursos de almofadinhos, esse discurso de politicamente correto que tiveram FHC, Fernando Collor de Mello, José Sarney, o vampiro Michel Temer, né? Que tem esse maldito aqui do governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele fala na lata, fala a realidade, o que tem passado é transparente e verdadeiro por ter a formação militar e eu prefiro confiar no Jair Bolsonaro. Agora, a forma com que Moro saiu do governo foi uma forma vexatória, vergonhosa para quem era um ícone nacional. E ainda é. Tem muita gente que admira o ministro. Para mim, o ministro Sérgio Moro sempre foi tucano, porque eu vi várias fotos dele, várias mensagens dele apoiando o PSDB. Não gosto, odeio o PSDB. E já vi várias comunicações de Moro como tucano. Acredito que ele venha forte para 2022, talvez até em lugar de Dória, né? Ele mesmo, que na verdade ele nem pediu demissão para Bolsonaro. Ele fez pior ainda, muito pior. Ele foi numa coletiva e se desligou do governo. Coisa que todo mundo criticou Mandetta, né? Mas Mandetta ele fez o papel certo dele. Ele errou ao se pronunciar através do Jornal Nacional, do Fantástico, né? Quebrou uma regra do governo, né? E Moro não, Moro já fez diferente. E voltando para o Mandetta, ele fez o processo de exoneração, né? E passou a pasta para o ministro Nelson Teike, que é da saúde agora. E o que acontece? Moro não, Moro simplesmente gravou uma entrevista, uma coletiva e anunciou que estava deixando o governo e nessa entrevista ele fez várias acusações de Jair Bolsonaro se infiltrando nas decisões e nas investigações da Polícia Federal. O que mais me envergonha na atitude de Moro é que Bolsonaro confiou nele, assim como todos nós confiamos nele. Ele tinha que ser um par de Bolsonaro. Ele tinha que ser parceiro de Bolsonaro. Agora, o que mais me deixa com nojo é a atitude de um monte de políticos, STF, querendo investigar, querendo a Globo, Jornal Nacional. Jornal Nacional, eles querem interrogar, igual a Carla Zambelli, eles
ligaram para ela para interrogar, para querer saber. Eles interrogaram Moro para querer saber, sabe? Eles não têm poder jurídico para isso, entendeu? O Jornal Nacional quer saber, né? Vocês não são juízes, né? Tá aí o STF, que é um bando de bandidos que tem lá, que manipula o poder político brasileiro. Não tá nem aí para a sociedade, só para jogos políticos, para soltar bandidos, tá? E agora nós temos um presidente que fala a verdade, né? Doa quem doer. E nós temos que aguentar essa patifaria dessa esquerda maldita e desses políticos que vivem da velha política, né? Mas a forma vexatória que Moro saiu, ninguém esperava, né? Agora, ele printar a tela do celular e colocar numa rede nacional através de um jornal a conversa que ele teve com Carla Zambelli, é ridículo isso, gente. Isso é crime. É crime. Porque não está em processo judicial isso aí. Entendeu? É crime o que ele fez. Ele vai ter que pagar por isso, né? Espero que... claro que o STF é vendido. Ele não está a favor de Jair Bolsonaro. Ele quer destituir Jair Bolsonaro do governo. Assim como Maia, assim como David Alcolumbre e muitos outros. Tá aí aquela Joyce, sei lá das quantas lá do PT, aquela horrorosa que já, de novo, fez um pedido de impeachment para Bolsonaro. Meu, toda vez, todo dia tem um pedido de impeachment para Bolsonaro. Presta atenção, impeachment um presidente não é qualquer coisinha tem que impeachment o presidente. Virou bagunça isso aqui. Agora, qualquer coisa é impeachment um presidente. Não é assim. Tem que ter quebra de responsabilidade fiscal. Ele tem que ter provas que as negociações foram fraudulentas, que colocou em risco a economia brasileira, a democracia, a Constituição e tudo isso. Não tem nenhuma prova que Bolsonaro vá passar ou que ele cometeu algum crime que venha a ser impeachmentado. Entendeu? Agora fique aqui a revolta em relação à atitude de Moro. Atitude de traíra. Traíra da pátria, assim como o Bolsonaro falou. A confiança é mão dupla. Você confia em mim e eu confio em você. É uma via de mão dupla. Então, Moro, você fez um belo trabalho como juiz federal do Paraná. Estava fazendo um belo trabalho no Ministério da Justiça, e só que o Brasil ele vai continuar lutando contra a corrupção, tá? E infelizmente a sua atitude foi vergonhosa para nós que apoiávamos você, tá? Fica aqui a nossa revolta, a nossa atitude de decepção, né? Porque nós confiamos no ministro, no super-ministro, né? Assim como confiamos no Paulo Guedes. E esperamos que Bolsonaro esteja sempre certo e que a verdade sempre vença. Sempre vence esse mal que é a corrupção, a mentira. Nós temos um presidente que fala a verdade, tá? Que foge do biotipo de todos os presidentes que tivemos atrás, tá? Esperamos que o Brasil vá para frente. Agora se inicia um novo governo que vai colocar o Brasil onde ele merece. Compartilhe esse vídeo, pessoal, se inscreva no nosso canal e que a gente possa ter uma voz ativa, para que a gente possa lutar contra essas desigualdades, né, política, social que a gente vive. Aquele abraço e um bom final de semana, pessoal.